Transmitir. Agora sim. Boa noite, irmão Fábio Caldeira. Boa noite, pai Fabiano. Tudo bem? Imagina, eu que agradeço, pai. Agradeço demais ao senhor aqui. É uma honra ter o senhor aqui com a gente, prestigiando esse projeto nosso, que é, né, mostrar para várias pessoas, o máximo possível, o trabalho, né, em primeiro lugar, o trabalho dos sacerdotes e também a trajetória, né, desses sacerdotes, pessoas que levam a sério a religião, né, que hoje aí sofre muito com alguns, está meio traumatizada com alguns acontecimentos, infelizmente, né? Então é importante que a gente traga lucidez para o pessoal aqui, para quem quer iniciar, a gente tem tido muitas pessoas que querem iniciar na religião, mas não a conhecem. Então, o ideal é que a gente faça isso da melhor forma possível. Então, meu muito obrigado ao senhor, tá? E é um prazer ter o senhor aqui. Eu que agradeço demais o convite. A gente vem já tentando fechar isso há algum tempo, né? Mas até que enfim deu certo. Sim, E eu agradeço também muito pelo convite, porque eu acredito exatamente nisso que o senhor está dizendo, em a gente levar a nossa Umbanda, a nossa fé, a nossa religião de maneira muito sincera e honesta a todo mundo, né? Ó, eu vou pedir agô a todos, porque a gente acabou de começar a live e a gente está aqui no terreiro, o terreiro está em função, e do lado da minha casa aqui também abriu um Ilê Axé de Candomblé, e eles também estão em função nesse exato momento. Provavelmente vai vazar um som aqui, já está. vai. Mas está tudo em casa. Está tudo em casa, está tranquilo. Então, assim, o senhor, como eu disse, Fábio Caldeiro, só tem o canal Firma Cabeça, que é um projeto interessantíssimo, onde o senhor passa várias informações. Um rapaz de 48 anos, eu queria que o senhor se apresentasse para nós, pai, por favor. Eu sou Fábio Caldeira, um bandista há mais de 20 anos, tenho 48 anos de idade, tenho aqui em Taboão da Serra um terreiro de Umbanda, junto com o meu companheiro, o pai Carlos. Nós estamos nessa empreitada, nessa casa, já há 13 anos. Antes nós frequentávamos outra casa. E, e é essa labuta diária da religião, que o senhor acabou de dizer sobre a questão de preconceito, de quanto a gente precisa se colocar verdadeiramente dentro da religião, de forma honesta e sincera, falando aquilo que a gente acredita para todos. E é esse o propósito, tanto do canal quanto dessa casa que a gente tem de axé. Que bom, pai. Nossa, muito bom. Então, o senhor tem 13 anos já que o senhor está como sacerdote, né? E iniciou essa casa? Isso, exatamente. E como que pode falar, desculpa. Essa casa nós estamos há 13 anos. Sim. Como que funcionam as giras dela? Com o ritual do senhor, como que o senhor trabalha? A gente toca os trabalhos aos sábados, né, de 15 em 15 dias, é a gira assistencial, mas a gente sabe muito bem que não fica só nisso, as pessoas procuram, tem casa aberta, eu costumo falar, é um portal aberto onde as pessoas buscam ajuda e não tem jeito, então a gente trabalha cotidianamente nessa benevolência, vamos dizer assim, né? Tentando trazer Sim, pessoas dentro daquilo que a gente pode, porque a gente também é comedor de pão, né? Então, assim, a gente também tem as nossas limitações, mas a gente é um canal. E esse canal pode auxiliar muita gente, é o que a gente tem feito. sim, eu ia perguntar justamente sobre isso. Hoje, o senhor concilia o sacerdócio com outra função? O senhor trabalha fora no pessoal? Ou o senhor fica 100% dedicado? Não, eu trabalho fora, eu sou funcionário público municipal, eu sou turismólogo de formação, então eu trabalho nessa questão de turismo. Não sei se as pessoas conhecem em Budas Artes. Em Budas Artes é uma cidade bastante conhecida pela feira de artesanato, e eu trabalho nesse espaço municipal. Mas, em paralelo, né, a religião foi me chamando, agora tem mais essa missão do canal,
de levar mais informação para mais pessoas, faço tudo sozinho. O senhor sabe quanto é difícil a gente conseguir fazer as coisas sozinho, né? Então, a questão de produção de conteúdo, gravação, edição, né? Então, tem tudo isso. Mas, graças a Deus e ao Lorum, a gente está conseguindo que as pessoas sigam e vão gostando do canal, e assim a gente vai. Estou curtindo, viu? Você está me ouvindo? Oi, tivemos um pico, pai. Oscilou um pouco. Eu estava perguntando ao senhor, o canal do senhor tem quanto tempo que o senhor começou o projeto do canal? Olha, eu comecei o canal começo do ano passado, em 2020, mas eu fiz uma produção, como eu disse, é muito difícil fazer as coisas sozinho, eu tenho outro Sim. trabalho, então eu fiz durante um tempo, uns 6 meses, e parei. E daí, de agosto do ano passado até dezembro agora, eu não havia colocado mais nada no canal. Então, voltei agora em dezembro, e daí voltei com a corda toda e estou desenvolvendo. Eu costumo dizer que eu tenho TDAH. É, Que a pessoa fica tem. com foco muito forte em alguma coisa e não sai daquilo. Então, assim, quando eu me dedico mesmo. Espero que eu Mesmo. continue bastante tempo. Não, e está muito interessante. Eu convido a quem está assistindo ou vai assistir essa live a visitar o canal do Fábio Caldeira, que eu sou fãzaço, ele aborda vários temas, né, importantes para a religião, desmistificando algumas coisas, né, e que erroneamente algumas pessoas passam, e também reforçando outras, né, que já é do entendimento de muita gente. E assim, eu acho espetacular o canal. A palavra que define bem é essa, espetacular. Obrigado, viu? Obrigado. É tão bom ouvir isso, sabe? Porque a gente faz, a gente está aqui fazendo, não, embora tenha comentários e assim as pessoas mais próximas também falam dessa importância e tal, mas é importante alguém como o senhor falar sobre isso porque motiva a gente a continuar. Não, com certeza. E eu até acompanho outros canais, né? Que eu vejo assim, uma coisa que, inclusive, o nosso aqui acontece, quando você fala sério, você não tem um alcance tão grande no primeiro momento, até as pessoas entenderem que você está falando sério, né? Então, a valorização vem com o tempo. E eu vejo do senhor, por exemplo, o canal do senhor está em ascendência, né? Mas até isso é mais lento, né? E o mais importante que eu vejo no senhor, e que eu também comungo da mesma situação, é que o senhor está muito feliz com o canal. O senhor faz com muita felicidade, com muita entrega, né? O senhor se entrega a cada tema que o senhor aborda no canal. E isso eu acho que já vale a pena, né? Ser feliz com o que a gente está fazendo já vale super a pena. Eu costumo, E então, pode falar. eu costumo dizer Uhum. aqui os nossos médiuns que se pelo menos eles entenderem tudo que eu estou dizendo, já para mim já valeu a pena, sabe? Porque assim a gente tem a questão da doutrina, né? A gente tem a questão de passar essas informações aos médiuns e agora com o canal eu tenho a oportunidade de colocar isso de maneira ampla. Então, se pelo menos os médiuns ouvirem e colocarem em prática, eu já fico bastante satisfeito. Mas é lógico que eu acho que tem muita gente precisando ouvir aquilo que a gente acredita e que trabalha há muito tempo e que funciona bem, né? Que eu acho que é esse o caminho, não existe outro caminho, né? A não ser falando a verdade. E eu não acredito. O que me desmotivou, inclusive, a dar continuidade logo que eu comecei nesses primeiros 6 meses, foi exatamente isso. Muitos pedidos de fórmulas mágicas, sabe? Eu costumo dizer assim, de fórmulas mágicas que as pessoas procuram para resolver seus problemas momentâneos. Então, é desde o amor ao desamor, né? Então, é o dinheiro, é
os benefícios próprios que as pessoas buscam o tempo todo, e eu não acredito muito nesse caminho, não. Não acredito, se não fosse assim, era fácil, né? Era fácil, eu nem precisava Sim, estar me dedicando tanto, porque eu já tinha recebido tudo. verdade. E assim, eu vejo também dessa forma, e até por isso que eu acompanho o canal, eu curto muito, além da sinceridade, tudo que o senhor tem, né, à disposição, de, como o senhor disse, eu também comungo da mesma situação, eu faço, né, edição que eu, quando é vídeo gravado, que a minha esposa faz para mim, mas o mais é comigo, né, agendamento, convite, eu me desdobro ao máximo. Mas canais de temas específicos igual o senhor, e tem outras pessoas, né? Tem o, não sei se eu vou lembrar o nome dele agora, que ele também fala de temas específicos, o Joesley. Joesley. Ele é uma pessoa espetacular também. E às vezes eu sinto ele, né, desmotivado, aí eu mando mensagem para ele, apesar de não conhecê-lo, e até já convidei para participar do canal, é porque ele sente o peso de falar sério, né? Quando a pessoa fala muito sério, igual ele, explica, e aí acaba colocando o dedo na ferida de alguns, né? Então, os haters aparecem mesmo. Mas quando a gente faz de verdade, igual eu falo o seguinte, pai, eu prefiro não pensar em dinheiro. Por quê? Quando a gente pensa em dinheiro, se não vem, você se frustra. Uhum. Então, eu prefiro trabalhar para a religião, né, com o intuito da religião, e de deixar aqui registrado. Igual, por exemplo, eu jamais, em outras situações, se não fosse pelo canal, conheceria o Fábio Valdeira. Sem dúvida. Jamais. Né? Então, assim, olha que legal que nos proporciona a quilômetros de distância, né? E pessoas que comungam do mesmo pensamento, porque o canal do senhor é tão interessante para quem quer ser sério, eu vejo dessa forma, quem quer fazer o certo. Que Uhum. eu fico assim, meu Deus, até que enfim o Xalá pôs uma pessoa para falar. Sabe, eu não estou sozinho, eu não estou ficando louco, eu realmente penso dessa forma. Então, assim, é muito satisfatório ver o senhor, os temas abordados pelo senhor. Feedback também, as pessoas falam exatamente sobre isso, sobre, nossa, que coragem de falar sobre isso. Mas, gente, é o que é, né? Não dá para a gente ficar maquiando. E nessa vivência que a gente tem, a gente vai percebendo como as coisas funcionam. É lógico que eu também aprendi muitas coisas de maneira que, se eu não questionasse, eu continuaria fazendo, né? Então, é aquela coisa do telefone sem fio, do peixe assado, né? Você conhece a história do peixe assado, né? Que Não, a pessoa, a mulher assava o peixe e cortava a cabeça e o rabo. E daí o marido perguntou: por que você faz isso? Eu falei, não sei, minha mãe fazia assim. E ela falou: bom, vou perguntar para ela. Ela perguntou para a mãe e falou: e por que a senhora faz assim, que eu aprendi a fazer, cortando a cabeça e o rabo? E ela falou: não, também não sei, eu fazia porque sua avó fazia. E ela foi e a vai. situação perguntando, e daí chegou na avó e perguntou, e ela falou assim: eu sempre fiz assim porque não cabia dentro do forno, né? Então, não existia uma explicação para aquilo, por que deveria continuar fazendo daquele jeito. A avó fazia daquele jeito porque não cabia no forno. Agora foi todo mundo cortando a cabeça e o rabo o resto da vida. Então, E e a às gente vezes o forno era maior já, né? então já podia assar de outra maneira, mas não, e a gente vai fazendo isso de maneira errônea, a gente vai fazendo isso com muitas coisas dentro da religião. Né? Eu fiz um vídeo esses dias sobre a questão da mulher menstruada não poder trabalhar na Umbanda, que é um tabu, né? Um grande tabu, do homem incorporar a pombogira. Então, assim, são vários temas que acabam sendo velados, fica um grande mito e ninguém fala sobre. E a gente precisa explicar, não tem jeito. Né? Só conversando que a gente vai entender. Sim, verdade, pai. E siga nesse caminho, né? Eu sempre falo o seguinte, igual esse amigo, companheiro, né, de religião, eu falo com ele, falo nas mensagens que eu deixo para ele. Pelo amor de Deus, não para não, diminui, mas não para, né? Porque às vezes ele falava do tempo dele, porque igual o senhor, né, tem outras coisas e tal na vida pessoal. Como o senhor disse, somos comedores de pães, então
precisamos ir para a roça, né? Buscar o nosso pão. Então, mas o que eu puder fazer vai ser ótimo. E o canal aqui, desde já, né? Embora ainda pequeno, com 8 meses de existência também, não é muito diferente do senhor, está em crescimento contínuo, graças a Deus, lento, mas contínuo, né? Que é isso que me motiva. Está à disposição, porque eu quero retomar, na verdade, eu já cheguei a fazer, mas por questões de saúde tive que dar uma breve parada, lives com sacerdotes falando sobre temas específicos. Basicamente, um pouco do que o senhor faz, mas várias opiniões na mesma live, né? E as pessoas banalizam, né? Banalizam. As pessoas acompanham e tiram suas próprias conclusões, né? Isso estava indo muito bem esse tipo de live. Maravilhoso, é riquíssimo, né? Porque assim, Isso. nós temos na Umbanda várias Umbandas, né? Porque nós não temos uma diretriz, a gente não tem um papa, né? Que vai, Isso. que fala, ó, vocês têm que fazer assim. E a gente vai criando vertentes, porque uma bebeu mais o kardecismo, a outra vem mais de Tata Tancredo, né? Com a questão mais afro, e daí vem esotérica, vem a branca, vem homolocô, enfim, a gente vai ter várias vertentes e cada um, e todas com o mesmo objetivo, mas cada uma com um olhar. E esse tipo de conversa que você está propondo é muito rico, porque proporciona essa discussão, né? Discussão no bom sentido de colocar Sim. verdade na mesa, né? Para todo mundo e dizer que não existe uma verdade absoluta, que a gente pode, né? A Umbanda ensina isso para a gente aceitar o outro da maneira como ele é, né? Pelo menos os guias aqui de casa nos explicam sobre isso. E também entender o momento da evolução do outro. E eu acho que é isso, assim, mas olha, se o senhor fizer, pode me convidar que eu participo, vai ser uma honra. Sim, vou fazer sim, eu vou retornar. A gente até carinhosamente deu o nome de Papo de Macumba. Olha que Pra, abordar, já tem até a playlist no canal, depois você pode dar uma olhada lá. Aí a gente abordou, fogo de pólvora, tem gente que pensa que é só maldade. Não, fogo de pólvora também limpa, né? Tem algumas vertentes que trabalham, mas é para limpeza, para descarrego, enfim. Então, assim, está sendo muito legal. E dentro do que o senhor falou, eu sempre trago aqui, e que é importante que as pessoas tenham consciência, que as vertentes diferentes, muitas coisas, e até um inscrito me mandou mensagem no privado outro dia, no meu celular, e falou assim, ô pai Fabiano, por que o senhor não fala, não faz ensinamentos, que é diferente você passar informação e ensinar? Eu falei, olha, é muito complicado, por exemplo, trazendo para a nossa realidade aqui, eu falar alguma coisa para o médium fazer dentro da casa do Fábio Caldeira. Não posso. sem dúvida, sem dúvida. Eu entendo que eu não posso. A gente pode aqui no canal trazer orientações, né, de diversas, comungar da mesma informação, mas dar informação diferente. Não. E por que isso não? Porque eu falo o seguinte, pai, eu não sei se o senhor concorda, mas muito do que tem no terreiro do senhor do Fábio Caldeira, 90% é da entidade do Fábio Caldeira. Então não vai ser igual do Fabiano. É da sua entidade, é do seu guia-chefe, né? Da sua linha, cada um na sua linha, seja um caboclo, um boiadeiro, um preto velho, na linha do Exu, um pombagira, ou um Exu, um homem. É isso que é a verdade do seu terreiro. Então, quem quiser e tiver disposição, que acompanhe isso, né? Exatamente. Às vezes eu, até dentro dos vídeos que eu faço no canal Firma a Cabeça, aí vou receitar algum banho, alguma coisa, eu falo, pode jogar no Ori, né? Mas daí eu falo, bom, mas respeite a sua casa, né? Respeite a orientação do seu zelador, da sua zeladora. Eu vejo. Uhum. Sabe que existe isso, né? Então, assim, aqui a gente faz, dá muito certo, não dá quizila, não dá problema, mas siga a orientação da sua casa. É simples assim, é o que o senhor está dizendo, cada um tem uma maneira de ver, e essa questão da Umbanda na prática, que eu vejo muitos canais fazendo, eu acho bastante complicado também, porque, lógico, que a gente tem um consenso de várias coisas. Então, assim, tem oferendas para algum, por exemplo,
que vai ser sempre daquela forma ou muito parecida. Mas existem ensinamentos que o que, o que eu pratico talvez não sirva na outra casa, e assim, e o inverso também é verdade, né? Verdade, verdade. Pode falar, pai. Não, Ah, tá. Era isso aí. Às vezes não é a mesma coisa. Tem coisa que é muito comum, né? Assim, eu vejo lá que o senhor sempre faz essas ressalvas, eu acho importantíssimo. E tem esse cuidado, né, com as outras casas e respeito. E ao mesmo tempo, mas por exemplo, um banho de erva para descarrego, né, para desenvolvimento específico, isso é muito tranquilo. Eu digo assim, fundamentos, né? Ah, me fala como que eu posso. Não. Isso aí eu só falo. O Fábio Caldeira fala para os filhos do Fábio Caldeira e o Fabiano fala para os filhos do pai Fabiano, porque se a gente ultrapassar esse limite, aí começa a dar, né, aquelas questões que a gente não quer, que é os atritos de ideias. você sabe que eu Pai, tinha. aqui, deixa eu ler só um comentário aqui que eu achei interessante. Mamal Silves, não sei se a pronúncia é essa. No canal Firma Cabeça vai ter live de jogo de carta quando? Olha isso, as pessoas estão antenadas mesmo. Olha só que legal. Que bacana. É porque eu É, sou biólogo, né? Eu leio as cartas há bastante tempo, no baralho cigano principalmente, e eu tenho prometido isso, né? Assim, eu vou fazer lives com jogadas de carta. E eu pretendo fazer isso o mais breve possível. Eu só preciso resolver essas questões assim de equipamento mesmo, para que eu tenha uma live segura. E eu estou bastante ansioso, e existe também, eu não vou chamar de cobrança, né, espiritual, mas existe um recado espiritual, vamos colocar assim, para que eu faça. Então, eu tá engatilhado, eu preciso começar a fazer, eu pretendo fazer esse mês ainda. É que bom. Silva. Mal. Mal. Legal, Mal. Obrigado pela pergunta. Ana Paula Herrera, ela, que encontro legal, troca muito valorosa. Parabéns. Obrigado, Ana Paula. Nossa, Ana, obrigado, viu? Isso aí, a ideia é essa mesmo. A Sandra Penteado, enriquecedor essa live, que seja a primeira de muitas. Se Deus quiser, minha irmã. Minha irmã. Deus Axé. quiser, vamos estar junto aí. Aí, a Gibele de Souza falou que gostou da sugestão do Mal Mal aí. Também está querendo as cartas. Mas eu vou te falar, o pai. Sim. É, tem as carimbadas conversando com a gente aqui. A Gibele é uma que me cobra. A Gibele é uma irmã, uma filha, uma amiga de muitos anos, e ele já tem caralho esses dias. Ótimo. Então, para a gente afinar, eu vou fazer a pergunta de R$ 1 milhão. Como que tudo começou, pai? Fala para Nossa, nós da sua trajetória, o início. Pode ficar à vontade, o tempo é seu. obrigado. Como que o senhor começou na nossa religião? Olha, eu tenho visto aqui, acompanhado seu canal também, e eu vejo as pessoas falando sobre as trajetórias de cada uma, e eu vejo que é muito parecido a questão do chamamento espiritual. Eu costumo dizer que eu tive o meu primeiro contato espiritual ainda recém-nascido, porque a minha mãe, na verdade, é uma herança, né? Eu costumo dizer também que é uma herança da minha mãe, porque eu sou caçula de 3 filhos, né? Tenho mais 2 irmãs mais velhas. E quando eu nasci, minha mãe me levou para casa, e chegando lá, ela estava com 3 crianças dentro de casa, e uma senhora bateu a porta dela pedindo trabalho. Ela colocou para dentro de casa, e essa senhora começou a paquerar o meu pai. E minha mãe, percebendo aquela situação, ela decidiu dar um basta na situação e mandou essa mulher embora. Assim, foi coisa de dias. E essa mulher recebeu o pagamento da minha mãe e apontou o dedo na cara dela e falou assim: eu vou te entortar. Com esse dinheiro eu vou te entortar. Minha mãe não deu confiança àquela conversa,
pois no dia seguinte minha mãe não levantava da cama, estava toda torta, como se tivesse sofrido um AVC. Aí separou toda a família, cada um foi para um lugar, né? Minhas irmãs, eu, meu pai, minha mãe. E minha mãe ficou durante 30 dias, mais ou menos, buscando ajuda médica e não encontrou em lugar nenhum. Até que um tio levou minha mãe num terreiro de Umbanda, que fica no bairro de Moema, aqui em São Paulo. E minha mãe entrou de cadeira de rodas nesse terreiro e saiu andando, porque foi identificado realmente uma demanda muito forte para acabar com a minha mãe. E meu pai teve que fazer, junto com meu tio, um trabalho no cemitério à meia-noite, enfim. Então, eu já nasci dentro desse universo, vendo, né, percebendo, porque imagina, uma criança, um recém-nascido ainda com toda essa, com o pé lá, o pé cá, né, eu costumo dizer, e dentro dos estudos de Umbanda, a gente sabe que a criança até os 7 anos, ela ainda está em formação, inclusive espiritual, né, de reencarnação. Então, você imagina quanto eu estava suscetível a tudo isso. E depois, minha mãe sempre buscando ajuda espiritual em terreiro. Minha mãe era daquela que batia na porta do terreiro e perguntava se era o terreiro e se podia entrar. Meu pai tinha um problema com bebida e a minha mãe sempre em busca de ajudar ele nessa situação, uma mulher muito guerreira. E eu sempre acompanhando, era o caçula, tinha que acompanhar. E eu gostava desse universo, eu sempre gostei de tudo isso, né? Sempre acreditei demais. Mas a vida foi passando e eu fui para a Igreja Católica como todo bom brasileiro que não se define religiosamente. Eu fui para o católica, perdão, e Isso. chegando lá, eu participei, fiz primeira comunhão, crisma, participei de grupo de jovens e tal. Mas eu não me encontrava ali, eu não conseguia gostar daquele lugar. E olha que eu fiquei bastante tempo. Mas, Até que sempre, idade, mais ou menos? O senhor lembra? olha, até uns 17, 18 anos, Uhum. né? E daí continuei acompanhando minha mãe nos terreiros e comecei a buscar, porque eu senti uma necessidade de encontrar mesmo como um vazio mesmo, sabe? Um chamamento, não sei explicar. Então eu fui atrás da gnose, eu fui da meditação, buscar o esoterismo, todas essas questões holísticas, né? Achando que esse era o caminho. E sempre Tipo, tô na dúvida. não, é uma grande confusão, né? Mental e o chamamento ali. E ali, sempre acompanhando minha mãe também nos terreiros, né? E até que eu decidi para o kardecismo. Eu fiquei um tempo no kardecismo. Por conta da minha mãe também, porque ela também frequentou o kardecismo. Só que o kardecismo, eu gostava bastante porque ele me dava explicações para tudo que eu queria compreender, mas eu não me sentia satisfeito. Tanto é que o estopim foi quando eu participei do grupo de um curso de médiuns, desenvolvimento de médiuns, e eu não conseguia controlar as manifestações. E o dirigente só falava para mim assim: toma água fluidificada, toma conversa com o mentor espiritual. E assim, e aquela coisa forte, me arrepiando, e eu sem controle das minhas faculdades motoras. E foi bem nesse momento que eu conheci meu companheiro. Meu companheiro já era pai pequeno do terreiro, e ele falou: vamos lá, vamos participar, talvez seja bom para você. Eu falei: não sei se eu estou preparado a participar como médium, né? Assumir essa responsabilidade. Ele já era. Ele já era, ele é há mais tempo, ele é desde os 8 anos de idade que ele já tem essas manifestações e, e esse trabalho. A família toda dele já tinha um enredo dentro da Umbanda, então ele teve Sim. mais necessidade de se encontrar. E daí eu fui buscando, né, orientações dos guias e tentando me aceitar nesse lugar, até que eu fui ao encontro de uma cabocla, a cabocla Jurema,
da mãe Maria José, que fica aqui em Taboão da Serra, uma cabocla lindíssima. E eu fui com essa questão, e foi mágico, porque a gente sabia que ela atendia durante a semana, mas não sabia o horário, nada disso, e eu decidi ir lá numa tarde. Eu cheguei lá, eu estava sozinha no meio do barracão, sozinha assim, ela e a Iked, firmando a casa, fazendo os trabalhos lá, e ela falou para mim: eu já te esperava, meu filho. Então, assim, as coisas vão acontecendo, pai, Isso. né? É muito mágico. E daí eu falei para ela dessa minha dúvida, dessa minha vontade, mas ao mesmo tempo do senso de responsabilidade. E ela falou: olha, meu filho, eu lembro como se fosse hoje. Ela falou: olha, meu filho, não é fácil, mas é muito bonito e vai te ajudar muito. Pronto, saí de lá um bandista. Convencido, me convenceram. Exatamente. E daí eu comecei a frequentar ainda cambonando, né? Já comecei cambonando. E aí, nessa época, a idade do senhor? Só para mim, não sei se o senhor Bom, falou. olha, nessa época que eu decidi, eu tinha já 27 para 28 anos. Sim, ok. E daí eu comecei a trabalhar dentro do terreiro, né, como cambone, e, e foi por pouco tempo, porque eu dava uns apagões, assim, e eu estava trabalhando, ajudando e tal, e daí eu não lembrava das coisas, e daí começava a ter as manifestações, não sabia também lidar com aquilo, mas na Umbanda eu consegui firmar. Minha primeira incorporação foi do pai Antônio, meu querido Preto Velho. Meu não, né? Nossa, todos nós, mas que trabalha comigo. E depois, assim, sucessivamente, inclusive o baiano, o caboclo, todos eles foram se chegando e cada um dentro da sua limitação, firmando. E assim eu estou até hoje aqui, cada vez mais gostando de praticar. Lógico que tem dia que a gente falar, como que eu estou dizendo aqui, é romantizar demais a coisa, né? A gente sabe o quanto é dificultoso trabalhar lidar com, eu costumo dizer que lidar com as pessoas é uma coisa muito difícil, né? Sim. Eu prefiro 10 assistências do que uma corrente mediúnica, né? Me perdoe os médios de minha casa, mas sabe o que acontece? Os Mas é médios verdade. mais do que assistentes. E daí você tem vários médicos, né? Você tem os fenomênicos, os coitadinhos, né? Os que são os que estão ali com grande karma para passar e inclusive é médio por conta disso. E daí você vai ter de todo jeito. E para lidar com isso, e fora a vaidade, o ego, a fofoca, olha, é aquela história de equilibrar prato, né? É assim que a gente faz para cuidar do terreiro. É uma missão incrível, né, pai? É um desafio incrível, aliás. E É, constante. eu tenho um padrinho de santo no terreiro, que chama Milton Bispo, e ele vira e mexe e fala assim: ai, padrinho, eu não quero mais, eu não aguento mais. Tal. Eu falei: só está começando, assume que dói menos. Né? Verdade. E é isso, assim, eu acho que é bastante resumida, mas é intenso todo esse movimento que a gente vai recebendo. Sim. É muito rico que a gente recebe o tempo todo. Como a gente se beneficia de forma incrível. E eu não estou dizendo de nada material e nem não tem nem que falar mas é transformador. Eu digo que a minha vida se transformou dentro da Umbanda. Assim que eu assumi ser um bandista, a minha vida transformou. E isso, eu acredito que foi um passo dentro do meu processo evolutivo. Simples assim. Não tem nada de muito milagroso, não dá para a gente ficar fantasiando. Foi isso. Eu aceitei, consegui
galgar mais um passo ali, manter equilibrado dentro do espiritual e poder ter um contato aí facilitador, porque as entidades, eu acredito que elas vêm para facilitar o nosso caminho, orientando, seja como for. Sim, e hoje o senhor tem qual a quantidade de metros na casa do senhor? Olha, nós estamos hoje com média de 40, né? Para responder assim mais diretamente, que eu já ia reclamar de Sim. tudo. Não, mas é porque muda demais, né? Não sei, Sim, sim, mesma coisa. Uhum. não é assim, a gente tem, eu costumo dizer para as pessoas prestarem atenção como as coisas, como muda tanto a assistência quanto a corrente mediúnica. A assistência vai Verdade. ali, 2, 3 trabalhos, 7 trabalhos, é como se fosse um tratamento, eu acredito que seja um tratamento espiritual que elas estão recebendo, e daí muda toda a assistência. E a corrente demora um pouco mais, mas se transforma completamente. Hoje nós temos 40 metros. A gente não tem Sim. grandes físicos. Eu acho que a espiritualidade vai trabalhando até nisso. Falar, opa, sai um para entrar o outro, né? Tem que dar uma desocupada, né? E assim, o senhor vem, eu tenho, né, uma vez a gente passou pela trajetória do senhor, que apesar, né, o senhor ter falado de uma forma resumida, todo mundo que já passou sabe que não é assim, de meia hora, não. É um papo que, se a gente for esmiuçar mesmo, tem muita coisa como se diz, tem muito caroço nesse angu, né? Muita mironga. Então, assim, tem muita coisa aí. Mas, indo para a casa do senhor, o senhor com esses 40 metros. Então, quem quer saber se é difícil, é só se comparar quem tem um casal ou 3 filhos. Aí imagina 40, né? Eu sempre comparo isso. Porque Oi? Não é isso? Não, e detalhe, assim, filhos de 10 a 70 anos, né? Cada um numa fase da vida. E cada um com a estrutura, uns tropeçou, é feitiço pai que está fazendo para mim, outros já são mais fortes, né? Que assim não se abalam com qualquer coisa, mas consulta, e o ideal é consultar mesmo. Mas o senhor sente dentro da casa do senhor ou não, fora, eu vejo muito fora. E não tem problema também em dizer que dentro da minha casa já aconteceu. Muita ansiedade nos médios, tipo assim, não valoriza o cargo que tem, seja Cambona, né, no caso da Umbanda, Equed no caso do Candomblé, Iaô no caso do Candomblé. Tem gente que tem uma vergonha de ser Iaô, que eu fico tentando entender isso até hoje, por que não quer ser? Não, ainda estou Iaô, aquele desprezo quando eu vejo que é uma coisa tão bonita, né? A iniciação é tão bonita. Mas voltando, o caso do Ogã, eu já vi Ogã falar, eu sou um Reles Ogã. Que isso? Que história é essa, né? A importância de um Ogã. Eu acho que se for dentro se for na intenção de dizer que a pessoa é humilde, né? Então, assim, eu ainda sou, é aceitável, ou pelo menos dá para entender, né? Sim. Porque ele está motivado a chegar a outro lugar, mas não menosprezando, né? Nem desfazendo desses caras que são tão importantes. Aqui a Érica. Isso, ela está falando, evidenciar que todos trabalham com seriedade têm os novos mesmos desafios. Verdade, Érica Calixto. A Érica é tarimbada, viu, pai? É? A Érica média de nossa casa. Com todo carinho, é aquelas macumbeiras mesmo. Pronto, é isso aí. Tá boa. Das boas, que ótimo. Assim, eu sempre pergunto isso porque eu vejo muito disseminado isso. Eu quero ser sacerdote. Mas o senhor deve ter visto já na live, eu sempre falo isso. Tem chamado? Porque às vezes você vai ser feliz, vai ser bem sucedido,
na vida espiritual e na vida pessoal, sem ser sacerdote, sendo um ogã. Mas o que eu digo é o seguinte: seja um bom ogã, seja uma boa cambone, seja um bom médium de trabalho que não precisa ser de transporte, não precisa ser mão de pemba, né, que a gente fala, para tocar fogo de pólvora, né? Seja bom, se dedique àquilo. E o senhor sente também essa ansiedade na religião, em geral? Muito, mas eu acho que faz parte, né? Eu Uhum. passei por isso. Eu acho que muitos médiums acabam desistindo da religião muito por conta da ansiedade, e é uma grande pena, né? E assim, as pessoas, elas, é outro tabu de Umbanda, das pessoas que frequentam Umbanda, não da Umbanda, mas assim, que as pessoas pensem que ser médium é fácil. Eu quero chegar no terreiro, em pouco tempo estar incorporando na entidade mais famosa, né? Então tem muitas Marias Padilhas, muitos Tranca-Ruas das Almas, muitos Zé Pilintas, né? Enfim. E, as pessoas querem que isso aconteça de maneira que elas sofram um apagão, que durmam em pé, acordem em pé, e que não é assim. A gente sabe que hoje, principalmente, 99% dos médios são médios conscientes. E isso é muito importante. E eu digo mais: eu acredito que seja mais difícil ser médio consciente do que inconsciente. E a gente tem que entender que o médio consciente, é, ele tem responsabilidade. Porque seria muito fácil, né, cara? Eu falar: olha, eu sou inconsciente, não sei o que minha entidade fez, então, se eu quiser me vingar de alguém, por exemplo, eu posso bofetear a pessoa e depois falar: não fui eu, foi o caboclo. Menos, é. E não é por aí. As pessoas têm que ter corresponsabilidade com o que está acontecendo. A gente só é um meio de comunicação, mas a gente não pode apagar completamente. Existe só o acoplamento áurico. Isso é um grande tabu que acontece, e as pessoas que começam, elas querem logo ter esse apagão, querem ter as melhores entidades, mas acabam, pela ansiedade, acabam refletindo, repetindo padrões da casa. Eu fui a um terreiro um tempo atrás, que eu achei bastante curioso, interessante, que o baiano chefe da casa, ele se manifestava com o olho fechado. E os médios em desenvolvimento faziam o mesmo. Eu falei: nossa, mas todo mundo é cego aqui, né? Um padrão, né? Porque, então, e daí você vê isso em outros lugares também. O caboclo que chega e dá o ilá, bate no peito, os médios fazem a mesma coisa. O baiano que chega batendo no chão, os médios fazem a mesma coisa. E quando, na verdade, não é assim que acontece. Cada entidade tem a sua forma de se manifestar. Mas eu acho que vai muito dentro disso que você está dizendo, da ansiedade, do médium querer passar, batizar. As pessoas batizam os guias, né? Ao invés de esperar que o guia diga o nome, risque o ponto, né? Dê ponto cantado, riscado. Não, elas já batizam logo. Porque eu sonhei, né? Vem sempre com uma história assim: porque eu sonhei que era um Exu morcego. E daí pronto, batizou, só que não tem nada a ver. Então, eu acho que Uhum. você está dizendo da ansiedade, inclusive, vou além sobre a questão de todo mundo já querer ser pai de santo, que eu estava dizendo agora, né? E daí tem as fórmulas mágicas. Ou são cursos online hoje em dia, ou são algumas pessoas, alguns jogadores que falam: olha, é só você raspar, né? Você vai de lesma a jacaré e Rápido. pronto. É como se fosse um curso. Então primeiro você faz isso, depois você faz, são 3 anos, você faz isso, 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 no final, quando você for diplomado, você é pai. E não é, eu acredito na questão da vocação que o senhor disse, muito, muito mesmo. Até porque, se não tivesse a questão da vocação, a pessoa ela não aguenta a dificuldade que nós falávamos agora há pouco sobre lidar com o ser humano. A pessoa não aguenta, não aguenta, né? Então, assim, é vocacional e, é, e trajetória de vida mesmo. Não tem, eu acho que não tem outro caminho, É, não.
E às vezes quando as pessoas têm dificuldade com isso, eu lembrei agora, o senhor comentando aí, eu lembrei de um episódio que já aconteceu comigo, para não falar só de fora, de uma pessoa, um médium, que chegou na minha casa, tem 5 anos isso. Ah, eu queria conversar com o senhor e tal, para entrar na casa do senhor. Eu falei, beleza, senta aí. Ah, não, mas eu não posso vir. Eu falei, não, calma, Já namorou? Já. Eu falei, então, aqui é assim, nós vamos namorar e ver se dá para a gente ter uma relação de pai e filho no santo, né, sacerdote, mas eu quero te entender. Por que que... Em primeiro lugar, quando fala comigo, eu saí da outra casa. Por que que saiu? Então, né, esse tipo eu sempre abordo dessa forma. Tanto que aqui na minha região, o pai Fabiano é muito enjoado, não tem problema, mas eu gosto de saber. Mas aí, especificamente nesse caso, indo de encontro com o senhor, de algumas coisas que o senhor falou, aí ele falou assim comigo, eu trato do meu Exu e coisa, mas eu estou em desenvolvimento. Eu falei, mas espera aí, o senhor trata de quem? Do meu Exu. Eu falei, tá, ele já virou, já deu um nome, já riscou o ponto dele, ou já cantou o ponto dele, a firmeza dele, porque cada entidade, né, cada ritual faz de um jeito e eu não vou julgar isso. Ah, tem que riscar o ponto. Não. E coisa, não, eu nunca manifestei. E a minha vida está uma tristeza. Eu falei, meu filho, então, olha só. Então, eu falei, você já está dando a resposta que eu vou te falar. Você não pode tratar de uma coisa que você não conhece, Não. né? Então, assim, senhor? Não, não tem como você tratar de alguém que você não conhece. Você não conhece. Eu falei, a entidade tem que trabalhar, ela tem que virar. Primeiro, outra coisa que eu vejo muito comum confundir, a falta de equilíbrio. Você trabalha com o quê? Com o Zé Pilintra. E a outra entidade? Com a Pombagira. E é só com os dois. Então, assim, cadê um baiano, cadê um caboclo, cadê um preto velho? No meu tempo, né, desenvolvimento, e olha que eu sou um rapaz de 46 anos, você tinha que colocar um caboclo, um preto velho no ponto. Não era só Exu. Isso para não falar em outra. Senhor? Primeiro. Primeiro, não depois. Exatamente. Eu também Não sou desse, onde, imagina. E eu faço isso na minha casa. Primeiro caboclo, depois não. velho, né? O senhor sente isso também? Que as pessoas, quando vêm de fora, chegam com essa cabeça também na casa do senhor? Sinto. Inclusive, as pessoas elas chegam. Eu estava dizendo também, eu me lembrei de uma situação. As pessoas chegam dizendo que querem frequentar a casa, pedem permissão e começam a falar muito mal da casa que passaram, né? E daí, a primeira pergunta que eu faço é logo saber quanto tempo essa pessoa ficou na casa. Ah, fiquei 10 anos. Poxa vida, 10 anos, então alguma coisa essa pessoa gostou desse lugar. Não é possível que seja tão ruim, a pessoa ficou 10 anos num lugar ruim. Pronto. E daí a pessoa fica reclamando que não aprendeu absolutamente nada, que não fez, que o pai de santo, a mãe de santo não ensinava nada, porque daí no dia que ia fazer oferenda para Oxum, era só ir na cachoeira, colocar um melão, uma banana ouro, sabe assim, vai dando detalhes. Pô, aprendeu, alguma coisa aprendeu, né? Mas não, vem sempre com esse peso e de dizer mal do lugar que saiu, pode ser por conta de uma desavença, alguma coisa assim, ficou magoado, tudo bem. Mas não desfazer, né? Não desfaça do lugar que você passou. E tem muito disso, as pessoas elas querem tratar mais por ego, mais para alimentar o próprio ego e a vaidade, do que a manifestação real espiritual. É a mistificação, não é crua. Não tem nem como discutir isso. A pessoa está ali fazendo um personagem de forma covarde até. Né? Eu acho que de forma covarde, porque eu vejo situações
senhor estava falando da casa do senhor, na minha casa também já aconteceu de um médium incorporar no baiano. Eu já vi, inclusive, esse médium incorporar nesse baiano e trabalhar muito bem, mas, na primeira oportunidade que ele ia direto na esposa para falar umas verdades para ela, e era o médium falando, né? Não era o baiano falando, era o O médium falando. baiano estava na Bahia. O baiano já tinha ido embora faz tempo. Ou então estava ali tentando voltar para falar, pelo amor de Deus, para de fazer Deixa eu fazer o meu trabalho, por favor. isso. Né? E daí... E o contrário também acontecia, porque esse casal, eles estavam em desenvolvimento, então eles não tinham permissão para dar consulta fora, mas eles iam ali fortalecendo a incorporação e a manifestação espiritual dentro da própria corrente, com Cambone, com os médicos. Então, mas era sempre assim, um ia no outro, e lavava roupa suja, estava tudo certo, até que a gente precisou dar um barro. É incrível, porque é a ansiedade, é a questão da fantasia do invisível. Então, as pessoas vão... o senhor falou também que não pode tropeçar, que é espírito, sonho para todos os lados, dos mais mirabolantes possíveis. Então, é uma labuta, né? Quando você falou aí, não dá para reduzir a trajetória em meia hora, não dá mesmo, porque a gente tem uma Não, vida lá. isso. É muita coisa. E eu não vou perder Fábio Caldeira por nada nesse mundo. E que estão pintando perguntas aqui, e a gente vai aprofundando nisso. Que é importante justamente ter uma pessoa que eu não vou conseguir pronunciar, porque eu sou péssimo nisso. Mizuki, ela colocou, se identificou. Para vocês, qual é a maior dificuldade de estar na religião? Ela pergunta. Qual é a maior dificuldade de estar na religião? Entre o. Pode ficar à vontade, pai, mas eu vejo que entre essas que nós falamos, tem muitas outras coisas, né, que dificulta isso. Eu falei há pouco também sobre a gente romantizar a religião, e realmente é uma religião linda, uma religião facilitadora, que não tem dogmas aprisionadores, que não colocam a gente dentro de uma caixinha preconceituosa, aceita todos sem distinção. Então, isso é romantizar, mas também é uma grande verdade. Mas a gente não pode olhar só isso. A pergunta dela é interessante, porque são grandes os desafios e é difícil enumerar. Eu acho que talvez o mais complexo seja a gente se entender como um ser temporariamente encarnado e nos entendermos como seres espirituais trabalhando nessa seara umbandista a fim de se melhorar. E esse melhoramento pessoal, eu acho que é o grande desafio. Quando a gente tenta olhar o outro de maneira... que é fácil falar, né? É fácil falar, perdoa, não, o outro está no tempo dele, não, mas e no dia a dia? Então, eu acho que esse melhoramento pessoal, esse trabalho que a Umbanda nos proporciona de buscar essa evolução, talvez seja o ponto mais difícil de ser um médium umbandista e ser umbandista. Porque ainda hoje eu falava no trabalho com uma colega de trabalho que é da Igreja Católica, e ela me perguntou sobre a Quaresma. Ela falou, como que é a Quaresma para você? Eu expliquei. E ela falou, porque o Papa passou para a gente algumas regras e eu não vou conseguir cumprir, porque uma das regras era assim, dormir sem travesseiro, deixar de comer carne, não usar celular. Eram umas coisas assim muito radicais. E eu falei, não, na Umbanda a gente não faz isso, até porque eu acho que é muito cruel. Nós entendemos de outra forma e respeitamos a espiritualidade, é um grande momento para a espiritualidade, é um grande momento para a gente, mas, inclusive, desse melhoramento pessoal, talvez seja o maior desafio. Eu acho que é o maior desafio. O resto a gente vai lidando. É labuta diária.
né? É você trabalhar, é você saber quais são as funções de terreiro, você aprende na prática, e mas a questão pessoal, essa pega e pega na corrente, pega nos médios que a gente falava sobre ansiedade, sobre os fantasiosos, e eu acho que vai em todos os campos, porque são várias emoções que as pessoas passam diariamente. E a pessoa vai do amor à raiva em frações de segundo. E para lidar com isso, a gente precisa do equilíbrio espiritual. E esse é o nosso grande desafio, né? Então, não sei se eu respondi, eu não sei se eu sou meio, Sim. meu pai, sou meio político, eu vou falando aqui, às vezes Não, mas pode ficar à vontade. eu falo para poder me Pode ouvir. ficar à vontade. Não, pode ficar à vontade. Eu compactuo com o que o senhor falou, realmente é um ponto crítico, né? Vamos dizer assim, para trabalhar. E uma outra coisa que eu digo o seguinte, Mizuki, que eu poderia falar para você é o seguinte: seja ou sejam, né? Quem entrar na religião, sejam exigentes. Avalie a casa que você vai entrar, né? O seu sacerdote ou sacerdotisa, porque você está entregando a sua vida espiritual para essa pessoa. Então, se você escolhe mal, você já começa a ter dificuldade na partida, né? A pessoa, igual dentro do que nós já conversamos aqui, logo depois da trajetória, você começar errado, acreditado, né? Popular, na verdade, começou errado, vai terminar errado, porque se a pessoa não era bom médio, não aceitava o cargo que tinha e quis se alçar, porque isso eu falo, a pessoa que está se alçando a sacerdote. Então, se ela é séria, ela vai ser um excelente sacerdote. Agora, se ela não é séria e tem pressa para chegar, mesmo que sem preparo, por vaidade, eu costumo dizer que isso é vaidade. Então, ela não tem muito para te oferecer, né? Ela não tem para te oferecer, porque assim como na vida pessoal, a gente vai pedir um emprego, chega numa empresa e fala, eu quero ser gerente dessa empresa. Eu, por exemplo, sou do ramo de hotelaria, mas o senhor também? Não, eu sou formado, eu sou turismólogo. Ah, sim, verdade, é o ramo, né? Tá no ramo. Aí eu trabalho, eu sou de 27 anos na hotelaria. Aí outro dia eu estava até brincando com o irmão, com um filho meu. Ele falou assim: eu quero ser gerente. Eu falei, querido, não é assim não, quero ser gerente. Olha, que história é essa? Você tem que começar, talvez não sofrer tanto como eu sofri, lógico que eu não desejo isso para o meu filho, mas você tem que se preparar, rapaz. Não é assim. Então, na religião não é diferente. Tem que ter o preparo, né? Do dia a dia. Igual até um sacerdote falou outro dia, que eu achei muito oportuno, no caso do candomblé, ele falou que vai lá varrer o chão, vai lá lavar a vasilha, vai cuidar do Exu, vai cuidar do assentamento. Por quê? Ah, o sacerdote. Ah, mas eu quero ser sacerdote, para que eu vou lavar vasilha? Mas você tem que saber de tudo que é necessário nos fundamentos, né? Nós estamos dando exemplo de lavar vasilha, mas o assentamento do Exu. Se eu não vou lá ajudar, como que eu vou saber assentar o Exu? E aí eu não estou entrando no mérito se meu pai está certo ou está errado, mas eu preciso fazer, né? Participar daquilo. Não, e a gente só chega em algum lugar passando por outros, né? Então, assim, eu só vou saber pedir para limpar o chão, identificando que ele está sujo, porque eu já limpei, né? Então, eu só vou saber ensinar a tocar, cantar um ponto, porque eu já cantei. E é por isso que hoje eu sou zelador e a pessoa que está começando agora tem que me ouvir. É simples assim, né? Exato. Então, é questão do gerente aí. Ele quer ser gerente, mas ele não sabe gerenciar. Ele pode até saber gerenciar, mas talvez ele ainda não tenha passado as etapas para poder ter o um entendimento do todo, porque o gerente ele tem que ter um olhar holístico da coisa toda, né? Uhum. Tudo. Sim, lógico que no caso do meu filho, a gente estava numa brincadeira, num momento descontraído, e ele brincando, ah, não, pai, eu já quero ser gerente, que ele é muito descontraído. Inclusive, é quem está fazendo as capas aqui para o canal. Ele começou a fazer para mim e está muito legal.
Então ele já pode, tá bom, tá trabalhando bem. Já está trabalhando bem. Um abraço, meu filho, Gabriel. Um abraço. Obrigado aí pela força que você está dando. Então, assim, eu estou dando exemplo dele, mas levando para a religião de novo, é isso, é o que o senhor falou. Eu preciso saber como faz para me ensinar. Ou como que eu vou ensinar uma coisa que eu nunca fiz, que eu nunca participei, né? E tem gente que não quer, não quer. Ah, então vou embora. Tchau, vai com Deus. Eu, por exemplo, já perdi médio na minha casa. Não sei se a palavra certa é perdi ou ganhei dele ir embora. Porque teve uma situação que ele chegou, e é uma das normas da casa, ele chegou e falou assim: Ah, eu já bebi hoje, pois eu vou trocar de roupa. Aí eu senti o cheiro de bebida. Aí eu falei: Você bebeu hoje? Ah, bebi, mas foi só um copo. Falei: Bom, não, Quanto então eu basta. vou só trocar. Hein? É o quanto bastou. Um copo só tá bom já. Um copo. Falei: Bom, ah, mas eu vou trocar de roupa. Não, você não vai trocar de roupa, porque se você trocar de roupa e ficar na corrente, né? A entidade pode te sacudir. Então você vai ficar no banco. Então eu vou embora. Eu falei, tchau. Porque não pode, né? Aí é uma norma da minha casa não misturar bebida. Quem bebe aqui em casa na Umbanda é a entidade, não o médium. O médium já vem da rua bebendo, não vai participar da gira, né? Então, assim, mas quando você faz isso, você causa uma repulsa. Aí, peraí, nossa Senhora. E eu falo o seguinte, até o meu exemplo era parecidíssimo, parecidíssimo do senhor, também é quinzenal. E eu falo com eles o seguinte, eu falo, gente, o mês é 30 dias. 30. Temos 2 dias de gira. Não pode guardar resguardo 4 dias, porque, né, eu sempre peço tanto antes quanto depois. Não é possível que 26 dias não dá para você tomar cerveja, não dá para você namorar, não dá para você fazer as outras coisas que você, né, Porque não quer, né? pode e quer fazer? Não quer, não quer seguir com determinação. Ela perguntava, está empolgada, Mizuki. A Mizuki fez mais uma pergunta aqui. Como é para vocês estarem no cargo em que vocês estão hoje? As dificuldades e as partes boas. Dificuldade nós já elencamos várias aqui, né? No cargo que vocês estão hoje. Ai, Se é bom, é as ótimo. dificuldades. Eu também sou muito feliz. Muito feliz. Mas é difícil, Mizuki. Né? Assim como o pai Fábio falou, eu também compactuo. É difícil, não é fácil. Né? Porque a minha mãe de santo sempre falava o seguinte: a porta larga, todo mundo adora. Passa de frente, de lado, né? Todo mundo gosta. Agora, quando é estreita, eu não vou ficar passando de lado nisso aqui, não, que meu corpo dói, meus pés não respondem. É meio que por aí. O que você acha, pai? Eu acho que de ser zelador tem as suas vantagens e as suas desvantagens, né? Então, eu, por exemplo, não posso ter uma dor de barriga e não ir para o terreiro, né? Eu preciso estar lá. Eu não posso, eu tenho que abdicar de muito convívio social, de festas, casamentos, encontro com os amigos, porque eu tenho aquele compromisso quinzenal e, e, e eu não posso faltar de maneira nenhuma. Então, acho que isso é uma grande responsabilidade. Talvez isso seja muito pesado para algumas pessoas. Para mim, não é. Tem a questão de lidar com as pessoas. Tem gente que vai ser como um grande filho mesmo, né? Querido. E a maioria é assim. Mas você vai ter problema com as pessoas porque a gente não gosta de todo mundo. A gente não é obrigado a se dar bem com todo mundo. Então, tem gente que a gente vai ter que aprender a lidar com aquela pessoa, e isso é um desafio a ser tratado, né? Cuidado. Os desafios entre as pessoas, entre os médiuns, é outro desafio muito grande.
Então, a labuta, né, a responsabilidade de ter que cuidar das pessoas e fazer a coisa certa, a responsabilidade de fazer a coisa certa. Não dá para brincar com a fé de ninguém. Não dá para brincar de ser um bandista e de fingir estar incorporado, ou sei lá o quê. Não dá para brincar com isso. Né? É muito sério. Eu costumo dizer, eu fiz um vídeo outro dia falando sobre um caso que aconteceu no terreiro, muito sério, e que serviu de exemplo para toda uma corrente, e me marcou até hoje. Isso já aconteceu há bastante tempo. Que foi uma moça que ela passou em frente ao terreiro, ela estava sofrendo uma forte depressão, ela estava muito mal, e ela passou em frente ao terreiro e ela ouviu o som dos atabaques e decidiu entrar. Essa moça participou dos trabalhos, foi atendida e tudo, e no final do trabalho ela pede licença para falar. E ninguém entendendo nada que estava acontecendo, mas ok, né? Deixamos ela, por favor, pode falar. E ela falou de maneira muito emocionada e emocionou a todos, falando que ela estava disposta a tirar a própria vida naquele dia. Olha que forte isso, pai. Tirar a Muito própria vida. forte. Ela saiu da casa dela, rumo à BR-116, que é a rodovia que passa aqui próximo do terreiro, e ela decidiu dar uma última chance para ela mesma. E ela falou: estou decidida agora a voltar para minha casa. E foi assim, uma comoção geral, né? Então, assim, Imagina. isso foi tão mágico, né? Foi tão incrível isso. E o senhor falava há pouco sobre a questão da responsabilidade, de quantas pessoas não, não se entendem muito bem dentro de tudo isso. E tem aquela questão também das ameaças dos pais, de alguns zeladores, e da responsabilidade da Mizuko, acho que é Mizuko, né? De encontrar um lugar que ela seja exigente e encontrar um lugar sério para se tratar, porque tem um monte de casas por aí que a gente vê pregando a coisa da opressão, né? Da onde vêm essas ideias mirabolantes da Umbanda ser um caminho sem volta, dos espíritos castigadores, né? Que você, vou parar de trabalhar com baiano, eu vou tomar pau de santo, vou sofrer as consequências disso. Então, eu acho que precisa avaliar tudo isso mesmo, né? E o que o pai fala sobre, o pai Fabiano fala sobre ser exigente, é muito importante. É muito importante mesmo a gente saber onde a gente está pisando e o que a gente está fazendo. E daí a responsabilidade muda para cá e vai para sua outra pergunta. É isso, o peso que a gente carrega aqui, talvez isso seja o mais difícil de ser dirigente, né? Exatamente, concordo plenamente. É o equilíbrio que o sacerdote, né, o dirigente zelador, né, dê o nome que quiser, mas de uma casa tem que ter. O tempo todo é igual o senhor falou, eu já fui, né, passando mal no terreiro, que a gira precisa acontecer, a pessoa por exemplo, igual o senhor também, de 15 em 15 dias, a pessoa se planeja. No sábado, que tem a gira do pai Fábio Caldeira, eu vou na casa do pai Fábio, tantas horas, vou correr do serviço, vou em casa, vou tomar um banho de asseio e vou lá que eu estou precisando, estou com a luz, o serviço está demitindo pessoas, vou lá pedir uma proteção para não ser demitido. Então, assim, aí imagina a pessoa chega lá, o pai Fábio está gripado. Não vai trabalhar, né? É o final Não do vai dia. trabalhar, É não a vai fila da abrir a pão. gira, não vai abrir a gira. Aí, às vezes, pode até não trabalhar, né, pai? Às vezes, o senhor pode até não trabalhar, mas o senhor está lá. Os Sim. médicos do senhor estão na corrente. Mas eu já nem falo mais que eu não vou trabalhar, porque toda vez que eu falo que eu não vou trabalhar, eu sou o primeiro. Já É, Nossa, é impressionante. Eu falo, gente, eu isso nem vou também é, É, isso porque também é muito comum, né? é isso mesmo.
Nossa, pai, foi muito bom, viu? Falar com o senhor, muito bom mesmo. Curti. Eu Eu estava tão também apreensivo, estou. falei, poxa, a vida fala, é difícil a gente falar da gente, né? É difícil você falar sobre uma coisa que você vive, mas você não fala, que você não verbaliza isso. Eu não estou acostumado a falar. Talvez eu nunca tenha falado sobre isso, sobre a questão da minha mãe ter sofrido isso lá atrás, né? Olha que interessante, é muito bom, gostei. Agora tá É pulso. isso que. Sim, é isso. E às vezes eu falei isso numa penúltima live aqui com o pai, que é a ideia é justamente essa, né? Trazer, porque agora isso aqui virou um documentário e vai ficar salvo aqui, né? Por muito tempo. Se Deus quiser, a gente parte e fica aqui salvo. Que é muito mais do que nosso, isso. É da religião, é para a religião, né? É para a eternidade. Isso aqui, para quem quer entrar, quem está pensando, quem já está e está pensando em sair. E o senhor comentou uma coisa muito importante que eu valorizo muito nisso. Eu falava com esse outro sacerdote o seguinte: às vezes, pessoas que estão na casa do senhor não sabem disso, igual o senhor falou, o exemplo da mãe. Tem gente que não faz ideia disso, né? Então, até pessoas que vão entrar na casa do senhor de hoje para frente, lógico, o senhor vai conversar com a pessoa, vai se apresentar, mas a pessoa vai ter mais esse mecanismo para conhecer mais do Pai Fábio, Sim. né? Então, isso é muito interessante também, para quem, inclusive, está na nossa casa. Que a gente começa aqui a conversar, eu também estou adorando o papo, né? A gente já fez um pouquinho de papo de macumba para um piloto, mas tá muito bom, porque aí a gente começa a lembrar de histórias, é realmente um papo, né? Porque tem coisa igual o senhor com 48 anos, iniciou aos 13 anos, né? Começou a frequentar lá o kardecismo. Então, o senhor tem muita coisa. O senhor, conversando, o senhor começa a lembrar de pessoas diferentes que até já nos deixaram. Eu também falo isso. Eu queria ter esse canal há anos atrás, que eu conheci cada sacerdote de Umbanda espetacular, daqueles antigos, sabe? Com tradições antigas e que estão só na minha cabeça. Graças a Deus, que pelo menos eu sei que não posso fazer errado em memória deles. Mas, né, gostaria de tê-los mostrado como estou mostrando o senhor e outras pessoas mais que virão e as que já passaram por aqui. E tem muita gente boa, né? Muita gente boa por aí. O trabalho que o senhor está fazendo é excepcional. Eu acho que assim é difícil. Eu falava agora sobre falar da gente, quanto é difícil, e é difícil que as pessoas também se interessem em saber da vida de alguém que quem é Fábio Caldeira, né? Quem é o pai Carlos? Quem é? Por que eu quero saber da vida dele? Eu quero saber do cara da novela, da Globo, né? A vida dele eu quero saber com quem ele está casando, com quem ele está separando. É bem isso. Mas, para quem quer conhecer, que nem a Mitsuko, eu vou falar errado, mas É Mizuki. Mizuki, perdão, Mizuki, Isso. como citou aí, a gente precisa ter, não sei nem palavra, me foge a palavra, tamanha responsabilidade que a gente tem que ter com essa questão toda, né? Mas é isso, assim, me fugiu agora. É, não, tranquilo. O Ivan Costa deixou uma mensagem aqui. Eu acho que ele é filho do senhor, da casa do senhor. É, Ele colocou, ele deixou a mensagem aqui, ó. Estou feliz em ser um filho de Ogum Choroquê e temos muito aprendizado e conhecimento. Ah, que legal, que bom. Parabéns, Ivan. Fez a escolha certa, né? axé, meu Soube querido. escolher. O Ivan, vou contar aqui, vou fazer um parênteses. O Ivan veio de outra casa, lá ele era o tio do Pito. Ele só ficava dando o pito para todos os guias. Ele chegou aqui, o Ah, Oxóssi, tá. e daí chegou aqui, o Oxóssi respondeu e ele está aí um grande médium. Axé, meu irmão. Ah, que bom.
O Mal Mal voltou aqui. Como foi a primeira incorporação com Pombagira? Ele colocou em Pombagira aí, tá. Olha, E eu aí, posso falar pai? que foi muito interessante. Porque, veja bem, a casa que eu frequentava era uma casa muito conservadora. Então, o homem não podia incorporar pombogira. Mas eu vinha sentindo, né, toda vez que tocava para pombagira, eu sentia muito forte a vibração. Eu falei, agora, como é que eu lido com isso, né? E daí foi um processo que eu tentei segurar por um tempo. Mas, curiosamente, a, a pombagira, Maria Padilha das Almas, que eu trabalho, me pegou, dançou, cantou, deu ponto cantado, riscado, falou quem é, de onde vinha, para onde ia, o que estava fazendo. E, a partir daquele dia, a casa, que era tão conservadora, mudou de ideia. Então, a partir daquele dia, a casa começou a Converteu. trabalhar, a aceitar que os homens poderiam trabalhar com as pombageiras. Então, foi muito interessante essa manifestação, né? Muito legal, porque ela quebrou um tabu da casa. É, verdade. E interessantíssimo, pai. E aí me leva também de encontro com isso, porque, na verdade, quando começou, quando comecei, foi parecido, porém o tabu, mais do que da casa, era meu. Eu estou sendo sincero, e é importante que a gente diga isso, É nosso, sem né? dúvida, é nosso. É nosso, porque e não tem que ter vergonha, não tem que se prender a isso, né? Na verdade, o homem, eu vou ficar com vergonha? Tá, mas a entidade, a pombagira, que desce para trabalho, séria, ela não desce para sentar no colo de outro homem, ela não desce para agarrar outro homem, ela desce para trabalhar. Então, quando eu percebi isso, eu mas foi automático. O meu coração se abriu, foi um desenvolvimento de coração. Eu já estava desenvolvido, já trabalhava, e a minha mãe de santo falou um dia, ela virou, mas ela virou no tempo, né? Ela virou porque tinha um ogum assentado numa área aberta do terreiro, ela virou na parte de fora da casa. Ela falou, e eu tinha pensado, foi incrível isso, que eu pensei em falar com a minha mãe de santo, que eu estava maleável, vamos dizer assim, sobre isso. E ela virou e a minha mãe falou comigo, ela falou, meu filho, você ainda, pelo visto, sua resistência caiu, porque ela chegou com muita serenidade e tal, explicou. Eu falei, mãe, eu ia conversar isso com a senhora, porque, na verdade, eu vou conversar agora. Mas vamos sim, vamos em frente e tal. Aí ela falou assim: não precisa adereços, não precisa, né? Isso minha mãe de santo falando comigo. Não precisa, se você não quer, não precisa. Mas vestir ela, não precisa nada disso, né? Não é uma festa. Deixa simplesmente ela trabalhar. Hoje, graças a Deus, né? Eu não tenho problema nenhum com isso, muito pelo contrário. Eu não me imagino numa religião onde homens e mulheres não, no caso da Umbanda, dentro de um terreiro que não trabalhassem juntos com o pombagira, igual eu vi inclusive um vídeo que o senhor falou, e se eu trabalhar com pilintra e for mulher, pode? Né? Não é com boiadeiro, com Exu. Então tem que parar tudo. Né? Essa, né? Exatamente, o negócio é o respeito. Então, assim, eu acho que foi muito boa, Mamão. O do pai Fábio também, ele já comentou ali que foi para ele uma grata surpresa para ele, mais ainda para o terreiro dele, né? Porque o terreiro passou a abrir a cabeça para isso, né? A entender isso. Mas eu não digo que tem terreiro, né? Igual a minha, não era maldade minha, era a criação. É aquela história do menino veste azul e menina veste rosa. É, Hoje eu visto rosa, por que não? é. Eu A gente adoro vai uma criar. camisa. E dentro da religião,
a minha primeira mãe de santo, a finada Nadir, maravilhosa, ela tinha isso. Então, assim, no terreiro dela, inclusive o terreiro dela tinha o nome de santo católico, né? Chamava Santo Agostinho. Olha como isso estou falando do terreiro da década de 60, né? Então, olha como era diferente. E lá, por exemplo, não se trabalhava com baiano, não existia linha de baiano. E daí, aos poucos, isso foi se introduzindo, homem com pombogira, jamais. Né? Então, assim, não é uma coisa... são tabus que a gente vai quebrando, são coisas que a gente vai amadurecendo para que a gente consiga trabalhar de maneira consciente mesmo do que está fazendo, sem que seja julgado, porque a gente faz o pré-julgamento. O que vão pensar, né? Como que eu vou... A minha pombagira trabalho com 2 pombageiras. Uma rebola. Uhum. Imagina a vergonha que eu fiquei quando ela voltou. Eu estava com a blusa amarrada, um nó na barriga. Então, eu falei, meu Deus, né? O que vai ser de mim hoje aqui nessa casa? Mas não, foi uma quebra de tabu, todo mundo trabalha com pombagira hoje lá. Então, é bem interessante quando o senhor fala também que passou por esse processo, porque eu acho que é muito comum. É muito comum. É sim. Eu já vi briga de casal, da mulher ficar enfurecida, para não falar outra coisa, porque o marido dela incorporou na pombagira dentro do trabalho. Né? Então, assim, é muito louco tudo isso, é muito louco. Verdade, verdade. E a gente está aqui, né? Que bom que a gente está aqui juntos, é justamente para ajudar a quebrar esses tabus. Até o Mamal colocou aqui mais um tabu quebrado, mais um, Mamal. Bom, não tem problema, não tem problema nenhum trabalhar com pombagira, o homem trabalhar com pombagira. Pode falar, pai. Eu acredito que, assim, se a gente parte da premissa de que o espírito ele se manifesta por alguma razão, né? Ele não vem para dançar, ele não vem para beber, ele não vem para fumar, ele não vem para tirar sarro da cara de ninguém e nem para falar besteira. Ele vem porque ele tem um propósito. O propósito maior talvez seja da comprovação da continuidade do espírito. Ponto. Depois tem ajuda mútua, né? O espírito não está em evolução, ele também evoluir e ainda ajudando a pessoa que está consultando. São 3 pessoas num jogo de ganha-ganha. Né? É muito interessante isso. Então, quando a gente começa a entender isso e perceber que não precisa seguir o baiano que vem com o olho fechado, que eu falei agora há pouco, né? Então, assim, não precisa seguir um padrão, nem todas as pombagiras vão trabalhar do mesmo jeito. Você pode e ela pode falar grosso, ela pode sentar de perna aberta, né? Sabe assim? Então, não existe um padrão afeminado só porque é pombagira. São tabus que a gente precisa quebrar e entender, principalmente, o que ela está fazendo, por que ela se manifestou, o que ela vem trazer. É bom? É ruim? Eu acho que é esse o termômetro para saber se a pessoa deve continuar. Eu me recuso a acreditar que seja ruim, mas essa avaliação é pessoal, né? Não dá para falar. Sim, com certeza. E é um papo que assim que se a gente for aprofundar nele aqui, a gente vira à noite. E pai, como é que você está aí de tempo? Porque para mim está tranquilo, mas eu não quero também segurar o senhor. Às vezes tem outro compromisso. Eu só estou apertado um pouquinho por conta a gente está em função no terreiro. Ah, sim, o senhor falou. Mas tranquilo. Mais uns 5 minutinhos, pode ser? Bora lá. Vamos lá. A Érica Calisto colocou aqui uma informação. É o seguinte, pai Fabiano, quero deixar registrado que os ensinamentos e opiniões deixados no canal Firma Cabeça são verídicos e vivenciados no cotidiano do terreiro. É de
extensa jornada do pai, Fábio ao longo dos anos. Ô, Érica, então, que linda. Ô, Érica, eu acredito, sabe por quê? Eu acompanho o canal do pai Fábio e, assim, óbvio, antes de convidar a pessoa, eu dou uma olhada na caminhada da pessoa, superficial sim, mas ele passa verdade no olhar, ele passa verdade nas palavras, porque é muito. Aos meus 46 anos, eu já aprendi, já vi muita coisa, eu já fui em vários terreiros. Então, assim, a inverdade, ela exala, sabe? A pessoa exala a inverdade. Então, é preciso ser muito inocente para acreditar. Então, assim, Érica, eu te desejo muita felicidade com o seu pai. Estou vendo que você é uma apaixonada. E sucesso para você, para ele, tá? Sempre. E que bom, boas escolhas, né? É o que eu falei há minutos atrás. A Mizuki voltou aqui também, pai, com uma pergunta, a última, para a gente encerrar. O que vocês, como sacerdotes, acham sobre médios iniciantes fingirem incorporação por querer mostrar suas entidades também? Eu estou rindo, Érica, porque é muito comum, Mizuki. É muito comum. Vai lá, pai. A gente falava sobre isso agora há pouco. Primeiro, quero agradecer Isso. a Érica, porque, Érica, é muito importante. Você vira e mexe, a gente está junto, você não fala pessoalmente isso para mim, mas é muito interessante esse feedback, porque eu tenho essa preocupação de passar a verdade, né? Mas, gente, muito obrigado mesmo, estou feliz. Isso me motiva para caramba continuar. Com relação à pergunta da Mizu... Pai, vou só interromper o senhor rapidinho. O senhor falou uma coisa muito interessante, me perdoa, mas o senhor comentou, falem para os pais, gente. Sabe? Olha dentro do olhinho dele lá um dia, chama num cantinho, não quer falar perto dos outros para não ter plateia, não tem problema. Eu acho que vai ser até mais valoroso, mas fala olhando no olho dele também, Érica, que vai ser ótimo. Eu já me emocionei várias vezes ouvindo depoimentos desse tipo, de filhos, né, pai? É muito. Você fala assim, poxa, porque às vezes a gente tem dúvida, eu não sei o senhor. Fala assim, será que eu estou, né, fazendo certo? Será que eu estou no caminho certo? Então, isso aí impulsiona a gente. Desculpa, pai. Então, voltando a Mizuki, sobre o. Não, voltando só um pouquinho ainda na Érica. Na Érica, vamos lá. Causa. Ela é de Oiá, então não por favor, pai, não fala para ela falar não, porque ela vai falar, entendeu? Ela é de Oiá. Eu sei. Eu também sou. Também sou de Oiá. Eu já sei. Vai lá, minha irmã. Então, e a Mizuki. Mizuki, como que era a pergunta mesmo? Sobre os médios fingirem, né? Fingirem, isso. Então, a gente falava há pouco sobre isso, Mizuki, que a gente pode chamar isso de mistificação. Eu sou bastante radical com relação a isso, porque eu acho que o médium, a gente tem que dividir aqui algumas coisas. Então, o médium, quando ele começa a vontade, busca pela incorporação e não consegue controlar isso, é uma coisa. Então, ele pode estar errando e precisa de orientação para fazer certo. Agora, sim, a mistificação, quando o médium ele está sendo mau caráter, vou dizer assim, porque eu acho que é a palavra que traduz a pessoa que ela finge ser uma coisa que não é, ela brinca com a crença do outro e só para poder alimentar uma vaidade. Isso é muito sério, isso destrói uma casa, isso destrói a reputação de um pai de santo, do médium e do nome da entidade. Então, isso é muito sério. Na minha casa, a gente não aceita. Eu acho que as casas sérias não aceitam, mas a gente vê muito e é muito difícil lidar com isso. Mas eu entendo também, e acontece em casas, sim, acontece, porque eu acho que ninguém foge disso. Livre disso. Tá.
a gente tem que trabalhar cada vez mais e limitar essas pessoas que estão em desenvolvimento até onde elas podem ir, né? Então, eu não vou deixar o médio em desenvolvimento atender assistência, participar de um trabalho de descarrego, uma firmeza. Então, assim, a gente precisa limitar e orientar para que esse médio possa entender o caminho dele e que ele faça o melhor trabalho possível, porque ali tem, se ele está vibrando, ali tem uma entidade comunicante ou querendo se comunicar, e ela não vem para brincar, ela vem para falar alguma coisa muito séria que pode ajudar muita gente. Não sei se respondi, acho que respondi. Respondeu com certeza. Eu também só diria o seguinte: muitas dessas coisas, não, nem sempre, tá, gente? Não quero passar uma régua de todo mundo na mesma medida, mas passa muito pelo dirigente isso, é o que o pai Fábio falou, acabou de falar. O dirigente tem que reter isso, tem que conter isso. Ele trabalha, ele tem os momentos dele de trabalho, então não está ali o tempo todo o dirigente. Às vezes a entidade está no ponto, mas aí cabe a Zequedes, no caso da Umbanda, a Cambone, ao Ogan, né, pai? Orientar o sacerdote, falar, pai, olha, eu estou vendo, porque dá para ver, né? O Ogan experiente, a Cambone experiente, ela sabe, só de olhar ela sabe. E não pode confundir com, aí voltando um pouquinho no que o pai Fábio falou minutos atrás, o médico consciente, é diferente, né? Não tem problema ser consciente. Agora tem problema ser mau caráter, né? Fingir uma coisa que não está acontecendo. Não, é desumano, né? A pessoa Exato. vai fazer teatro, pô. Vai fazer outra coisa. Fica mais a sua cara. Vai para lá. Pode fazer marmota lá, tá liberado. Pô, Faz humor. vai dar equipe lugar, né? Pai, então, não vou esticar mais a corda para não. Eu tenho compromisso. Eu quero aqui. Não vou conseguir falar da felicidade que eu estou de estar nessa live com o senhor. Em primeiro lugar, como fã, né? De carteirinha, número 1. E como sacerdote, admiro mais ainda, porque comungo de muita coisa que o senhor falou. Então, eu só agradeço, é só agradecimento, e o senhor está convidadíssimo para outras, igual o Papo de Macumba, como eu falei com o senhor. Eu vou sempre que tiver, eu estou até na dúvida, e depois o senhor pode me sugerir também, eu estou na dúvida, porque eu sempre fazia as quintas-feiras. Então, eu estou pensando seriamente em fazer aos domingos, à tarde, porque o pessoal está mais tranquilo, né? O que o senhor acha? Eu acho ótimo. Inclusive, eu estava vendo no o Analytics lá do meu canal, eu tenho um público cativo aos domingos à tarde, à noite, assim, da tarde para a noite. É Eu interessante. também. Então, é interessante. Mas eu acho que é uma das pessoas É o perfil, perfil, né? é E o as perfil dos pessoas macumbeiros. depressão pré-semana, né? Segunda-feira, nossa, né? Então acho que já é interessante. Gostei do horário. Pode ser. Aí eu pensei em algo, o meu também, ele, na verdade, ele começa a ter muita pessoa a partir das 17 horas. De 17 até 20, mais ou menos. 20 horas aí já dá uma cessada, né? Porque o pessoal vai descansar, enfim. Então, assim, aí a gente pode pôr, sei lá, tipo 17 ou 18 horas, né? Para pegar esse público aí. Então, da minha parte, muito obrigado mesmo, tá? Mais uma vez, vou sempre falar isso e vou chamar o senhor para tudo que for possível, se o senhor puder. Eu sei que nem tudo o senhor vai poder, mas sempre que o senhor puder, vai ser uma honra para nós aqui. Pai Fabiano, agora é minha vez. Eu que agradeço. Para mim foi uma grata surpresa quando o senhor me chamou ainda lá no Messenger, né? Do Isso. Facebook, a página do Templo de Umbanda Ogum Xoroquê, que eu tenho há bastante tempo. E eu quase não visualizo. Quando eu visualizei, a gente começou a conversar. Foi uma grata surpresa. O seu canal tem. Eu sigo,
já assisti bastante, eu só não consigo assistir mais porque eu tenho que me dividir em várias funções, inclusive cuidar do meu, mas estamos juntos, precisando. Também faço questão de pensar alguma coisa junto para poder colocar no meu canal. Vamos pensar, eu acho que a gente precisa disso, dessa união, né, da verdade sobre a religião, de falar de maneira sincera. Aquilo que a gente começou a falar, a gente vai encerrar. Eu acho que é isso. A gente precisa ser sincero e ser responsável com a religião e parar de marmotagem, vamos dizer assim. E o senhor é muito mais simpático na live, viu? Eu acho que tem algumas lives que você fica tenso. Sumiu a voz, Meu, sumiu o áudio. meu áudio estava desligado. É É porque verdade, que bom. tem bastante gente de Que candomblé, né? tem bastante. Eu preciso mais gente de Umbanda. Inclusive, eu quero o companheiro do senhor já convidar ele aqui para ele falar um pouquinho também. Ele começou, igual o senhor falou, mesmo antes do senhor, quem sabe? Ele topa também se juntar a nós aqui. Ah, ele tem muito mais bagagem do que eu, ele pode falar melhor do que eu, só que ele é menos comunicativo. Mas ele Mas tem eu um. solto ele aqui. Não, solta, com certeza. E depois que soltar, não tem problema parar. Não, então, é isso que eu quero. Aqui a Érica, mais uma mensagem. Sou grata à nossa Casa Algum Choroquê, aos guias-chefes, ao meu pai Carlos e Fábio, por todo o ensinamento e acolhimento a todos, que tanto nos ajuda na jornada espiritual e na nossa evolução. Que top, Érica. Parabéns. Achei. Pai, tem jeito? Ainda bem, Tem porque cantar é. um pontinho, um ponto para a gente encerrar? Oi? Vai cantar um ponto para nós? Não, eu preferia falar sobre uma mitologia de Ogum, pode ser? Pode ser, claro. Então tá bom. Deixa eu ver aqui. Aí É, eu encerro, assim que o senhor terminar, eu encerro com a mitologia e depois a gente conversa um segundinho aqui no privado, tá? tá No bom. estúdio. Tá ótimo. Fechou. Obrigado, pai. Eu Vamos que lá. agradeço. Achei a todos, obrigado por quem participou, viu? A bênção aos meus mais velhos, a bênção aos meus mais novos, aos meus iguais. Axé, gente. É, Ogum. Ogum, meu pai. Vamos lá. Eu queria. Tentando lembrar certinho aqui, mas é assim. Ogum, voltando de uma caçada grande, voltando a Irê, onde ele foi rei durante muito tempo, ele decide voltar para ver seus filhos. Só que quando ele chega na aldeia, as pessoas estão em uma consagração onde todos deveriam ficar quietos, mudos e não poderiam falar com ele. Ele sentiu isso uma, uma grande desavença, né? Um grande conflito. Infelizmente, as pessoas da cidade naquele dia da chegada dele, elas estavam celebrando uma cerimônia e não podiam falar com ele de jeito nenhum. E Ogum ficou revoltado, ficou bravíssimo e decidiu tomar aquela situação de maneira desastrosa. E ele começou a cortar, quebrar as coisas, cortar as árvores, quebrar a aldeia e cortou a cabeça das pessoas. Até que o seu filho veio num desespero falar com ele, falou: meu pai, pelo amor de Deus, as pessoas estão aqui dentro de um ritual, elas não podem se comunicar, o senhor está vindo de longe. E ele, muito arrependido, ele decide enfiar a sua espada na terra e entrar para a terra e virar o senhor dos caminhos. E ele, antes de afundar, ele diz assim: a todos que precisarem de mim, é só chamar. Então, com essa mitologia de Ogum, ditada por Pierre Verger, um grande estudioso da mitologia, quero dizer que Ogum, que é meu pai, meu regente, com essa mitologia iorubá, traz para a gente
a maneira muito sincera, muito simples de ver a religião, de ver como os orixás são divindades e, ao mesmo tempo, dentro da mitologia, traz as imperfeições e nos aproximando cada vez mais dele. Então, eu só queria falar sobre essa mitologia. Eu não sei cantar, então eu queria fugir disso. Só por conta disso, tá bom? Axé, meu povo.